Tá, então eu disse que a lição ela é sobre o mensageiro de Deus, um povo rebelde. E Deus vai enviar esse mensageiro. A gente estava recapitulando, né? A gente estudou com Jonatas sobre como houve a divisão dos reinos ali, teve tantos reis maus em vista de poucos reis bons, né? E a gente vai ver isso. Olha, talvez tenha muitos barulhos aqui, porque aqui é muito barulhento. Mas a gente vai ver uma situação bem clara, assim, da rebeldia do povo. E o que Deus faz para intervir em relação a essa rebeldia, quem ele manda e tudo mais. E isso começa com o que o povo acredita, né? O que o povo acredita e o que eles fazem de errado. E, consequentemente, eles fazem coisas erradas porque eles estão acreditando nas coisas erradas. Aqui a lição ela começa falando sobre se algo vem de Deus ou dos homens. Hoje em dia, assim, a gente tem muita informação em relação a tudo mesmo. E às vezes a gente tem essa dificuldade de saber se a procedência de alguma coisa ela é confiável ou não. A gente tá na era assim desse negócio de fake news, blá blá. Mas quando a gente se pergunta sobre sobre os aspectos mais fundamentais da vida, sobre conhecer a Deus e a vontade dele, a gente sabe que só tem uma fonte confiável, né? Mas eu preparei aqui só umas ilustrações de coisas que podem nos confundir, assim, que não necessariamente em relação à verdade divina, mas no geral, assim, porque a revista ela dá uma dinâmica que não vai ser possível fazer, porque a gente não tá presencial, e também porque eu não ia fazer essa dinâmica. Depois eu falo pra vocês qual é. Mas eu vou mostrar aqui só pra gente. Só porque. Sim, né? Pra dar uma introdução dessas questões em que a gente acredita. Deixa eu só achar aqui o negócio de compartilhar. Cadê? Apresentar. Isso. Então, peraí. Cadê? Aqui eu tenho uma coletânea de informações de procedência duvidosas. Por exemplo, você poderia pensar que o pastor Will tá indo por aí falando coisas sobre arábico antigo que não tem nada a ver. Ou que um irmão dentre nós professa fé hindu, porque ele falou esse negócio do Hare Krishna. Você também poderia acreditar que essa frase é do Albert Einstein, que é o mal é o resultado das pessoas não terem Deus presente em seus corações. É como que acontece com o frio quando não há calor, ou com a escuridão quando não há luz. Não sei se vocês já viram esse meme do... e esse menino era o Albert Einstein, então a gente pode distribuir isso em muitos contextos. Ou eu poderia procurar alguma coisa sobre o meu mês no horóscopo, se eu achasse interessante isso, né? Então, aí, o horóscopo, se você for ver bem, é sempre uma coisa assim muito genérica que pode servir para qualquer pessoa, por isso que as pessoas olham e nem pensam, nossa, realmente, mas enfim. Ou aqui, eu não tenho certeza, né? Mas aqui talvez eu quero uma imagem de Baal. Porque eu procurei um pouco sobre Baal, mas eu não sabia quais fontes eram as mais adequadas. Uhum. Adequadas não, confiáveis, enfim. Mas isso aqui era só para introduzir essa questão de coisas que a gente acredita, né? Então, eu coloquei lá primeiro um exemplo pessoal, assim, que era só por parte da zoeira, né? Mas da nossa página aí da UMP, que a gente tira as coisas do contexto, e daí se você não souber como a gente é bobo, você pode acreditar em umas coisas muito doidas lá.
Mas não, é só coisa tirada do contexto. Manipulação da verdade. O Einstein, as pessoas gostam de atribuir várias frases para ele que ele não falou. E mas a questão ali, o último que eu coloquei, que foi Baal, era o Deus que o povo tava servindo. E a gente vai aprender um pouco mais sobre ele e sobre o Deus verdadeiro. Então, vamos começar aqui. Deixa só eu. Então, vocês podem deixar abertas as Bíblias de vocês em 1 Reis 17. Um texto aí. Vocês abrindo aí, me deem um ok ou algo do tipo. Daí, eu vou pedir para Carol ler o primeiro versículo de 1 Reis 17, 1. Já pode ler? Uhum. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, aqui Elias ele predisse nessa grande seca e por que ele predisse isso? Daí tem outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem antes da gente discutir um pouco mais essa questão da seca, de quem é Baal e tudo mais. Então, todo mundo aí tá com o computador, consegue pesquisar algo no Google rapidinho? Porque daí vocês podem pesquisar Baal aí e mandarem no chat o que vocês encontrarem sobre ele. Não precisa demorar não precisa fazer uma pesquisa, um trabalho de história, não. É só para vocês mandarem no chat aí o que vocês acharem. Uau! Nossa, tem uma foto muito bizarra aqui. A cabeça do homem com um gato e um sapo, velho. Então. Jonatas vai mandar cabeça do homem com um gato e um sapo. Mas adolescentes podem fazer isso, por favor, que tô pedindo especialmente para vocês. Mas eu dou um tempinho aí. Eu queria achar umas fontes mais, sei lá, sobre Baal, mas eu não achei. Não sei o que é confiável e o que não é confiável. Mas tem coisas que são confiáveis aqui que a gente vai falar. Nossa página do Wikipedia tem bastante coisa. Tem bastante coisa mesmo. Os vários contextos. O Jonas achou algo engraçado aí. Asdrubal. Nomes que falam de Baal, aí tem um nome chamado Asdrubal. Muito engraçado. Aliás, se vocês quiserem, não precisa mandar no chat, vocês podem falar também, ativar o microfone e falar. Por favor, falem. Eu tô tentando ser menos insegura no meu falar hoje, não sei se. Porque... Nossa, foi tudo errado, mas beleza. Tá indo bem. No problem. A Luana mandou um negócio aqui, a Paulinha. Nossa, vocês mandaram bastante coisa. Obrigada, gente. Nossa! Pesquisador. Então, a Sarah. Caramba, existem cidades em Israel que tem o nome de Baal, assim, no nome da cidade. Sério? Sim. Tem gato, sapo e perna de areia. Louco demais. Deve ser no reino de Israel, né? Provavelmente.
É legal que fala, Baal é a principal entidade de uma lista. Então, aqui a Sara mandou, né, a principal entidade de uma lista de 72 entidades descritas pela primeira vez na arte da Goécia. Não sei. Vamos lá. Baal é uma cautela e demonização de Baal. Não. Das regiões semíticas. Bela, você colocou um negócio em hebraico aí, como é que você lê essa palavra que tá escrita em hebraico? Então, teônimo e título honorífico que significa senhor nos idiomas semíticos do noroeste falados no Levante durante a Idade Antiga. A raiz da palavra significa ele governa ou ele possui, de onde vem o significado literal de senhor ou lorde, e também de marido. Baal, como artigo definido de Baal, era o nome principal do deus masculino dos fenícios e cartagineses, além de uma deidade maior entre outros povos da Palestina, e aparece na Bíblia. Aqui é a mesma coisa, e aqui tá demônio, ali no negócio. Essa aqui também mandaram. Referência a vários deuses do Levante, como por exemplo Moloque. Os eruditos anteriormente associaram o teu nome com cultos ao sol e com uma variedade de divindades patronais não relacionadas, mas inscrições mostraram que o nome estava particularmente associado com o deus da tempestade e da fertilidade, Haddad, e suas manifestações locais. Vixe. Obrigada, gente, muito bom. Então, acho que umas coisas importantes da gente pegar disso que a gente aprendeu sobre Baal é que Baal significa senhor, né? Também é a palavra para marido, mas a gente pensa na parte do senhor. Ele era considerado o deus da fertilidade e das chuvas. E daí a gente tem aqui o nosso Deus verdadeiro, que vai e mostra para esse povo que estava acreditando em Baal, cultuando a Baal, que só existe de fato um Deus, que é o Deus de todas as coisas, que a fertilidade não pertence a Baal, nem ele pode controlar as chuvas, e que Baal não é o Senhor. Então Deus vai lá e priva o povo da chuva, faz ele passar por esse tempo de seca, para mostrar essas coisas. Daí, beleza, né? E não, antes vamos pegar um pouco do contexto porque que o povo estava adorando esse deus Baal. Então a gente tem esse monte de reis maus, e nessa parte que a gente está estudando aqui, o rei mau era Acabe, e a esposa dele era Jezabel. E Jezabel, acho que muita gente não sabe, talvez não saiba muita coisa sobre ela, mas sabe que é algo ruim. E Jezabel deve ser alguma coisa ruim, porque principalmente no contexto crente a gente associa a uma mulher ruim. Mas ela implantou, né, a adoração a Baal em Israel junto com Acabe. E o povo se afastou da aliança de Deus, se afastou da promessa de Deus e de cultuar Deus verdadeiro. Então eles estavam fazendo tudo errado ali. E nessa rebeldia, Deus vai... Ai, gente, desculpa, é que eu tô tentando me arrumar aqui para ficar menos desconfortável. No meio dessa rebeldia, Deus vai mostrar para o povo de diversas maneiras quem era de fato o Senhor, e a gente vai estar estudando isso e convertendo. Não era convertendo a palavra que eu queria, mas eles estavam nesse caminho e Deus, através de todas as coisas, quer levar o povo aos caminhos corretos, né? Uhum. Então, essa parte da introdução aí que eu fiz, aí eu já tô começando a falar de forma insegura de novo, desculpa, relevem. Mas nos mostra assim que a gente precisa
ter a nossa confiança firmada em coisas sólidas, né? Então, quando a gente, em assuntos gerais, a gente precisa estar checando, nos assuntos gerais, a gente precisa estar checando as procedências, de onde a gente está vendo aquilo, mas quando a gente, principalmente quando a gente pensa em Deus e na vontade de Deus, a gente não pode dar ouvidos para qualquer coisa que a gente ouve aí. A gente tem que recorrer à única fonte sólida e verdadeira da verdade. E a gente sabe que a gente pode encontrar isso na Bíblia, né? Então é nisso que a gente tem que pôr a nossa confiança. Imagina se eu resolvesse colocar a minha confiança em como os astros ditam o meu futuro lá estava falando alguma coisa sobre eu repensar as minhas crenças, né? Então, olha só, acho que se é para repensar as minhas crenças, deveria ser as minhas crenças no horóscopo, se eu tivesse acreditando no horóscopo, né? Mas é isso aí. Então, vocês ainda estão aí, né, com o texto aberto. Daí, depois disso, que a Carol leu, Deus fala para Elias, ele tá se retirando e tudo mais. E eu acho, a gente não vai nessa parte, mas eu acho muito interessante que Deus fala para ele se retirar, vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Querite, que ele beberá da torrente e ordenará aos corvos que ali mesmo sustentem Elias. Então, eu acho que é muito interessante pensar na provisão de Deus em relação à vida de Elias ali. Ele foi sustentado pelos corvos. Eu não sei, eu simplesmente acho muito interessante de pensar. E nós vemos aí o Deus que realmente é o Senhor, né? Que fala as chuvas parem, as chuvas param. Que fala para a tempestade se acalmar e ela calma. Que fala para os corvos sustentarem Elias e sustenta. Então agora a gente vai ver que Elias ele vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e vamos ver o que acontece ali. Eu gosto bastante dessa passagem. Uhum, eu também. Então, deixa eu ver aqui. Luísa, você pode ler 1 Reis 17, do 8 ao 16? A 1 Reis. 17, do 8 ao 16. Tá, peraí. A partir do 2, né? Do 8 ao 16. Ah, tá, 8. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Qual que é esse nome? Isso. Perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia
em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte de meu filho? Pode. Depois a gente continua. A gente pode ir. Obrigada, Luísa. Então, essa parte, ela é uma parte assim que eu acho particularmente, um trecho particularmente bonita. A gente vê que quando Elias chega para aquela mulher, ela fala tão certo como viu o Senhor teu Deus. Então, ela não acreditava, ela não tinha o nosso Deus como Deus dela. Mas, e tudo que ela acreditava ali naquele instante, naquele momento de falta, de seca e tudo mais, era que a morte estava bem certa para ela e para o filho dela. Então ela fala assim: a gente vai comer isso aqui e morrer. Ela estava certa da morte, ela não passaria pela cabeça dela que havia um Deus todo-poderoso que ia mandar um profeta lá falar e faz pão para mim aí, que não vai acabar farinha e azeite para você. E isso acontece, porque Deus se mostra o Deus da provisão, né? Então, eu acho que essa passagem diz muito respeito à confiança e ao Deus que realmente sabe age e intervém. Elias, ele fala para aquela mulher não temas quando ela argumenta isso, né? Que ela não tinha recurso e que ela só tinha o suficiente para comer e depois esperar a morte. Eu não sei como eu reagiria assim no lugar dessa mulher. Não sei se vocês têm algum pensamento em relação a isso. Tipo, imagina só, a morte tá tão certa e daí vem um homem e fala isso para vocês, e um homem que tá vindo da parte de um Deus que você nem considera o seu Deus. Mas ela foi lá e fez o que ele falou. Ele falou para ela não temer, ela foi lá e fez o que ele falou. E de fato, a promessa de Deus se cumpriu na vida daquela mulher. O azeite não se acabou, nem a farinha. E eu acho que essa a primeira, estou tentando achar a palavra aqui, mas a primeira demonstração de que esse é o Deus em que se pode pôr confiança, não qualquer outro Deus. A qualquer momento vocês podem me interromper se eu estiver falando muito rápido também, eu sei. E podem acrescentar coisas. Aqui na revista eles ficam falando de round, mas não sei se eu vou falar de round não, mas esse seria o primeiro round. Rapidinho, comentar. Eu acho que legal também da gente perceber nessa passagem, assim, é aquilo que a gente chama de graça comum, né? Que Deus abençoa mesmo as pessoas que não conhecem Ele, que não adoram a Ele, né? Então essa mulher não conhecia, não sabia quem era Deus, ou não sabia nada sobre Deus, nem mesmo acreditava que seria possível que Deus fizesse aquilo, mas Ele abençoou a vida dela e a casa dela. Da mesma forma, assim, a gente vê as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas que não amam a Deus, que não acreditam no Senhor. Então, assim, quando chove, não chove só na casa dos crentes, chove na casa das pessoas. Então, isso é a graça comum, é Deus abençoando as pessoas de forma igual. E a gente chama isso de graça comum, né? Então, eu acho que ele fez isso na vida dessa mulher também. Ele abençoou a casa dela, mesmo ela não conhecendo ele, mesmo ela não sabendo sobre quem ele era. Sim, isso é verdade. E ainda mais, né, a história de Deus
se mostrando-se para essa mulher não acabou ainda por aqui. E a gente vai ver ainda mais isso no trecho seguinte, então deixa eu ver. Bela, você pode ler dos versículos 17 ao 24, ainda de 1 Reis 17? Bela? Se você não puder... eu não sei. Deixa eu ver aqui. Paulinha, você pode ler? Qual que é? Do 17 ao 24. Os versículos 17 ao 24. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meu pecado matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. É até qual? É até o 24. Ah, tá. Então a mulher disse a Elias: Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Olha só, então, a princípio, a mulher já estava lá, estava certa da morte, daí veio esse homem que trouxe alguma luz de esperança, assim, né? Porque teve essa provisão de comida, mas daí o filho dela fica doente. Daí ela pensa que o profeta tinha ido lá para para trazer a memória e a iniquidade e matar o filho. E ela tá bem angustiada, né? E a gente estava falando sobre como ela não cria nesse Deus e tudo mais, mas de alguma forma ela reconhecia Elias como um homem de Deus, mesmo que aquele Deus não fosse o Deus a quem ela cultuava. E daí o próprio Elias, ele sabendo que o Deus a quem ele serve é o Deus que pode dar a vida e pode tirá-la, ele vai e clama ao Senhor que Deus retornasse, que Deus pudesse fazer com que aquele menino voltasse à vida. E Deus assim o fez, manifestando seu poder, né? De que ele é de fato o Deus a quem pertence a vida, ele pode dá-la, ele pode tirá-la assim como ele bem entender. E ele manifesta mais uma vez a graça dele na vida daquela mulher. Manifesta a graça dele e o seu poder e o fato de que ele é o único Deus verdadeiro e Senhor. E acho que é muito legal como termina assim, a mulher reconhecendo que ele era homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Então, ela começou falando sobre o Senhor teu Deus e depois ela terminou reconhecendo que a palavra do Senhor na boca de Elias era verdade. Que não sei se a gente não pode afirmar assim, isso quer dizer que a mulher se converteu e tudo mais, mas ela reconheceu, né, que a palavra do Senhor na boca de Elias era verdade, então acho que é uma coisa assim bem provável. E pensar que, de toda forma, o impacto que Deus teve na vida daquela mulher e a manifestação do poder dele no meio dessa situação de incredulidade e rebeldia. O segundo round aí que tá falando da revista. E é legal ver que, tipo, isso não é algo novo, né, na história de Israel.
Quando a gente olha mesmo até para a história de Ruth, por exemplo, de Raabe, de tantas outras pessoas que a princípio não eram, não necessariamente esse é o caso dessa mulher, né? Assim, pessoas que a princípio não eram nem hebreias, não eram do povo de Deus, mas a partir de algum momento elas passam a acreditar nesse Deus e como Deus continua abençoando essas pessoas mesmo assim. E se a gente for parar para pensar, isso se estende até hoje para a gente, né? Se a gente está falando aqui do plano da redenção no Antigo Testamento, não necessariamente eu acredito que todos nós aqui somos descendentes de judeus, assim, hebreus. Então, assim, a gente não tá nessa categoria de povo, e aí isso poderia fazer a gente perguntar, então quer dizer que eu tô fora da aliança agora? Quer dizer que Deus não pode mais ser meu Deus? Não, nada disso. Jesus mostra na Bíblia toda, tipo, e principalmente até no Novo Testamento, ele age, né, com pessoas que não eram necessariamente do povo hebreu, do povo judeu, assim. E a gente pode ver, assim como a Carol falou, né, dessa questão da graça comum. É Deus abençoando simplesmente porque ele abençoa, porque ele é um Deus bondoso e misericordioso. E, em especial, ele abençoa aqueles que creem verdadeiramente nele. Deus agiu na vida daquela mulher, que nem a princípio não acreditava em Deus, e a partir do momento em que ela passa a acreditar e passa até mesmo a reconhecer seus pecados, né? Porque ela chega para Elise e fala: Não, agora você vem aqui para poder acusar os seus pecados. Então, tipo, se ela fala isso, ela reconheceu que ela tinha pecados, que ela tinha feito coisas que não eram agradáveis a Deus. Então, isso mostra que ela tinha entendido quem Deus era. E aí então Deus abençoou ela de uma outra vez, uma forma mais incrível ainda. Então é interessante ver isso, né? Ver que Deus abençoa pessoas que não necessariamente são do seu povo. E como esse exemplo não é, tipo, esse caso não é exceção. Deus faz isso na Bíblia toda e tem feito isso nas nossas vidas hoje também. Nós que não somos judeus, assim, nós não praticamos o costume, não temos a nossa família judia e tudo mais, mas ainda assim Deus continua a nos abençoar, porque o que importa não é o sangue, não é a a cultura, o jeito de viver, mas o que importa é a dependência de Deus, a fé nele, a fé em Jesus e nosso relacionamento com ele. E isso vai se refletir em todas as outras coisas, né? Vai se refletir em comportamento e tudo mais. Mas o essencial é ter um coração sincero diante de Deus. Nós fomos adotados, né? Como filhos amados. Sim, com certeza. Depois dessas manifestações do poder de Deus e que a gente viu já a seca, a gente já viu a provisão dele, a ação na vida daquela mulher. A gente vai ver agora o confronto mesmo de Elias com Acabe, né, que é o rei mau que a gente falou. E acho que a gente pode estar lendo aqui do. Vamos ver se. Do 20 ou 24. Ainda. Não, eu vou pedir para ler antes. É que eu devia ter grifado, né? Mas. 15. Quero ver o que eu queria. Tá. Eu vou ler aqui mesmo. Em 1 Reis 18, do 15 não. Do 17 ao 18, aqui só para contextualizar o negócio. Que Elias, ele foi ter com Obadias. Obadias, ele temia muito ao Senhor e ele escondeu vários profetas numa cova e sustentou eles, considerando aqui que a gente estava considerando o reino pagão que tinha se tornado Israel ali, que o Deus que estava sendo cultuado era Baal e não o Deus verdadeiro.
Obadias, ele estava fazendo isso, né? Então, ele tinha protegido os profetas. Mas daí Elias vai, chega para Obadias e fala para ele ir avisar Acabe que ele estava ali. E Obadias fica com medo, né? Ele pensa, mas se eu for falar para Acabe que eu tô tendo, que eu tô falando com você e que se aquilo ele vai me matar. Ele fica com medo. Mas ele vai e faz isso mesmo assim, porque Elias diz: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou deveras hoje, me apresentarei a ele. Daí então foi Obadias encontrar-se com Acabe e ele anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Daí Acabe foi ter com Elias. E daí olha o que Acabe disse para Elias: És tu, ó perturbador de Israel? E Elias responde: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então, Elias foi considerado ali por Acabe um perturbador de Israel. E isso não só com Elias, mas outros profetas na história do reino foram considerados assim e depois foram perseguidos também porque eles estavam ali denunciando o pecado do povo e proclamando a verdade de Deus. E isso, trazendo até para um contexto contemporâneo, continua a ser verdade, né? Quando a gente algo que é mais agradável aos homens. E quando é agradável aos homens, provavelmente é pecado. Está sendo proclamado e vem alguém e fala, não, a verdade é essa pessoa é tida como uma perturbadora ali. E assim estava sendo Elias, que era o enviado de Deus para ser um mensageiro da verdade, para apontar de fato os pecados do povo, para que eles reconhecessem, se arrependessem e tornassem os caminhos corretos. E Acabe, que estava ali instaurando todo esse culto dos Baalins e tudo mais, ele vê Elias, de certa forma, como uma ameaça, né? Como algo ruim, assim, e algo de que ele gostaria de se ver livre. E isso, tanto em questão do povo mesmo, no aspecto geral, quanto em aspectos pessoais, que a gente está vendo numa questão mais ampla, mas em questão mais pessoal também acho que é verdade aplicável. É uma verdade que a gente, quando a gente tem os nossos pecados apontados, a gente sente isso e a gente muitas vezes não se agrada disso, a gente se sente perturbado de fato. Mas é para se sentir mesmo, porque a gente tá errado e a gente vive desagradando a Deus e a gente precisa desses cutucões para que a gente possa reconhecer o nosso pecado e se arrepender e voltar para o que é correto, né? E se voltar para o que é correto. Então, agora eu vou pedir para... Deixa eu ver. Tem algum menino aqui além do Jonas? Não. Não tem. Então, eu vou pedir para a Luana tá lendo os versículos de 20 a 24 de 1 Reis 18, que a gente vai ver aí, então, a gente já viu o confronto de Elias com Acabe e a gente vai ver agora de que forma Deus vai se manifestar ali ao povo. Então, primeira Reis 18, do 20 ao 24? Sim. Tá bom. Então, enviou Acabe mensageiros de todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochoareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se
Se é Abal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, dois novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Olha só, então a gente vê que através desses sacrifícios aqui, Elias queria mostrar de fato quem seria o Deus verdadeiro e quem seria simplesmente um ídolo que não faz absolutamente nada, que não vê, não ouve, nem nada. E acho que essa parte, principalmente do 21, é interessante, que ele novamente, que ele está apontando bem assim na raiz do problema do povo ali, da rebeldia do povo. Na tradução que a gente usa fica meio estranho, assim, nem eu sei direito o que significa a palavra cocheareis entre dois pensamentos, mas na NVI ela tá como oscilar entre duas coisas. Aí então a gente pode pensar oscilar entre dois pensamentos. E isso aqui é algo que a gente pode falar? Não, cochear, eu olhei aqui rapidinho no dicionário, fala hesitar, vacilar. E outra fala caminhar com dificuldade, apoiando-se com mais frequência em uma das pernas. Então, tipo, pensando na pessoa que é coxa, mas não consegue andar direito, ela fica meio andando, se apoiando, assim. É uma visão interessante desse negócio. Eu acho que principalmente a parte dos dois pensamentos nos lembra bastante daquilo que a gente sabe, né? Que não se pode servir a dois senhores. E ali Israel estava cultuando a Baal, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, sabia sobre o Deus de verdade, mas estava ali promovendo essa fé pagã. E Elias meio que dá ali não sei se é certo falar um ultimato, mas ele vai e fala, não tem essa história de servir a dois senhores, de ficar oscilando entre um pensamento e outro, de ficar hesitando, vocês têm que ter uma fé firme em um só Deus. Então, ou vocês seguem a Baal, ou vocês seguem ao Deus verdadeiro. E a gente vai ver aqui de que forma Deus vai se manifestar novamente a esse povo. Então, acho que dá para. Nisso, nessa questão de sacrifícios, é interessante notar que Elias deixa o povo escolher tudo ali, que eles vão fazer, preparar, e ele dá até mais tempo pro povo que estaria oferecendo o sacrifício a Baal para que algo acontecesse, né? Então, no versículo 27 fala assim, ao meio-dia, porque aqui estava falando, eu podia ter falado coisa que eu queria falar, né? Mas, enfim. Eu acho que ele deu até o meio-dia, algo assim, então, bastante tempo. E daí no versículo 27 fala, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Então, ali acho que ele já foi bem. Já tava. Eu não sei o que eu queria falar, mas. Consciência, sim. Já tava bem, sabe? Porque aquele povo tava muito rebelde, com o coração muito duro. Então, ele já foi assim, bem na lata. Eu acho engraçado, tipo, essa figura que ele fala do Deus de férias, assim, me lembra muito os desenhos antigamente. Acho que tinha um desenho do Aladdin, que aí às vezes o Aladdin esfregava a lâmpada e o gênio não saía porque o gênio estava ocupado lá dentro fazendo alguma outra coisa, assim. E, tipo, eu ficava pensando isso.
E é tipo, essa indignação de Elias é bem real, sabe? Porque se a gente for traduzir tipo, isso para os dias de hoje, ah, a gente tem um contato direto com Deus. A gente tem essa capacidade de falar diretamente com Ele através de Jesus, por meio do Espírito Santo. Então, a gente não precisa depender de coisas físicas, a gente não precisa mais depender nem de uma outra pessoa. A gente pode nós mesmos falar com Deus. E o que acontecia antigamente é que tipo, essas pessoas ficavam lá adorando imagens, estátuas e fazendo coisas para poder tipo, conseguir falar com o seu próprio Deus. Mas nós, cristãos, hoje em dia, pelo menos a gente tem que ter essa fé de que a gente pode falar diretamente com Deus. A gente não precisa, por exemplo, ter uma imagem de um santo em casa e orar para esse santo atender o nosso pedido. A gente não precisa, sei lá, tipo, abrir o horóscopo e ler para poder saber que qual que vai ser o nosso destino se não estou desesperado e, tipo, muito menos não dá para pedir para as estrelas assim, tipo, muda aí para poder meu destino ficar melhor, sei lá. Essas coisas, Forte, amuleto de proteção. sim. Tantas coisas que as pessoas usam assim, tipo, sei lá, não sei, até fugiu a criatividade aqui agora, mas Eu acho que o horóscopo hoje é o mais comum, inclusive assim, entre os crentes, né? Tem muitas pessoas sim, infelizmente. acho que talvez por não entender assim o que é aquilo, mas eu acho que hoje a gente poderia dizer, né? Como Elias falou assim, ó, vocês precisam decidir, vocês vão ficar olhando o horóscopo de vocês todo dia e confiando nessa coisa que é falso, ou vocês vão servir ao Deus verdadeiro que escolher o companheiro ou a companheira com base na compatibilidade dos signos, ou vai tipo escolher alguém que sirva a Deus, que é o mais importante. E eu acho legal também nesse texto que no versículo 22, né, quando fala que só ficou Elias dos profetas de Deus. Então, assim, ele era o único que tinha sobrado. Eles já tinham matado muitos profetas. E tinha 450 profetas de Baal. Então, ele estava, assim, sozinho, né? Completa desvantagem aparente. Contra 400 profetas de Baal. Então, se fosse para você apostar, né? Quem você... E a gente ainda vê... Pode falar, desculpa, Carol. Tipo, quem tava ali assistindo aquela cena, né? Eu fico pensando assim, imaginando na minha cabeça essa cena que a Bíblia nos traz aqui. Tipo, as pessoas que não conheciam o Deus de Elias e, tipo, em quem eu vou acreditar? Uai, tem 400 homens contra um que tá falando. E é muito incrível isso que acontece aqui, isso que Deus faz, né? Sim. Esse negócio da desvantagem é interessante porque a gente vai ver ainda como essa desvantagem era ainda maior, que Elias mesmo se colocou em uma desvantagem ainda maior. Deixa eu ver. Júlia, você pode ler dos versículos 34 ao 36, 38? Não, 38. De 1 Reis? 18, do 34 ao 38. Tá, calma aí que eu tô em 17 ainda. 34 a 38, né? E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar à oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique, hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Então,
esse negócio da desvantagem, gente, Elias deu todas as oportunidades para aqueles profetas de Baal, tempo e tudo mais, para que Baal se manifestasse ali. Mas Baal estava aparentemente dormindo, né? Porque ele nunca nem esteve vivo para começo de conversa. Enquanto ele se colocou de propósito em desvantagem ali, ele queria o quê? Era para ter fogo, né? Era para Deus mandar fogo. Daí ele vai lá e coloca água e derrama sobre o holocausto, não uma, mas 2, 3 vezes. Então, assim, tava dificultando bem o negócio. E a única coisa que ele fez que, além disso, foi orar. E ele orou para que Deus se manifestasse, para que aquele povo pudesse reconhecer que ele era o Senhor de verdade e voltar os corações deles a Deus. E sem hesitar, sem espera, Deus agiu e mandou fogo ali. E então a gente viu novamente a manifestação do poder de Deus, enquanto o falso Deus, nem se o povo tivesse todo o tempo do mundo ali, todas as vantagens possíveis, ele se manifestaria. Deus se manifestou e Elias. E acho que é muito interessante notar a importância da parte da oração, né? Porque Elias era de fato um homem de Deus, um homem enviado por Deus. E no versículo 39 diz assim, que o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, esse é o ponto de tudo isso. O coração do povo de Israel estava totalmente desviado, porque eles criam em um Deus falso e então todo o resto das ações deles eram desviadas dos propósitos corretos. Eles atribuíam o senhorio a um Deus que sequer que era somente um ídolo. Mas aqui eles perceberam de fato que o Deus que controla as chuvas, o Deus que dá provisão, o Deus que dá a vida e tira a vida, que retorna a vida aquele que já estava morto, o Deus que mandou o fogo era de fato o Senhor, o único Senhor. Então, daí Elias ele vai e depois ele manda matar os profetas de Baal e tudo mais. E termina esse capítulo Elias orando para que chovesse e de fato chove. Novamente a oração de Elias, né? Porque estava ali, porque Elias era um mensageiro do único Deus de verdade, o único Senhor. E eu acho que esse é o cerne de toda a questão, né? O cerne de toda a questão dessa lição é que Deus é o Senhor e só nele nós podemos pôr a nossa confiança. Então, às vezes, atualmente, assim, se a gente for parar para pensar, vocês podem falar, mas eu não cultuo nenhum Deus pagão aí, então, sabe, tá tudo certo. Eu adoro o Deus de verdade e tudo mais. Mas muitas vezes a gente professa essa fé no Deus verdadeiro, mas com as nossas bocas, mas com o nosso coração, a nossa confiança falha. E a gente precisa retornar o nosso coração, de fato, a essa verdade, para que a gente possa confiar que a gente crê num Deus soberano que governa sobre todas as coisas, que controla tudo isso e que nunca perdeu o controle. E para que as nossas atitudes também possam honrar de fato esse Deus que é Senhor. Então, é isso aí, mas se alguém quiser falar alguma coisa mais. É isso. Muito bom. Amém. Amém. É isso aí. Então, se ninguém quiser falar mais nada, vou pedir para alguém orar. Eu não sei, eu nunca sei se eu peço alguém específico ou não, mas
Deixa eu ver. Será que a Sara poderia orar pra gente encerrar? Não sei. Não, tá bom então. Será que a Carol pode orar então pra gente encerrar? Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo que a gente pode aprender um pouquinho mais da Tua palavra, que a gente pode estudar e ouvir o Senhor falando aos nossos corações, Deus. Pai, obrigado porque o Senhor é soberano, obrigado porque nós entendemos hoje que a gente precisa confiar só no Senhor, Deus. Então, Pai, que o Senhor tire da nossa vida tudo que a gente tem colocado no lugar de Deus, no nosso coração, Senhor. Que o Senhor tire da nossa vida os ídolos, que o Senhor tire da nossa vida as coisas que nós temos confiado que não são o Senhor. Que a gente esclareça, que o Senhor esclareça na nossa mente, no nosso coração, onde nós estamos colocando a nossa confiança, onde nós estamos colocando a nossa fé verdadeiramente. E que, para a honra e para a glória do Senhor, seja em Ti, Pai. Nos ajuda a colocar em Ti a nossa confiança, o nosso amor e a nossa sinceridade, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor cuide e guarde, Pai, que a nossa mente e o nosso coração estejam sempre no Senhor, Deus. Muito obrigada pela aula de hoje, obrigada pela vida da Bia, que nos trouxe essa tão importante mensagem do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe cada um desses adolescentes que estão aqui nessa manhã, Senhor, que o Senhor esteja clareando, que o Teu Santo Espírito esteja iluminando os corações e que eles possam servir ao Senhor verdadeiramente, Pai. Um coração sincero e que eles realmente tenham um relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor, a te servir e te obedecer cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.